Bom dia, senhores telespectadores, boa noite, no caso dos senhores ouvintes. Estamos outra vez com o pé na areia, é mais um Tauromaquia Viva, é mais um momento importante da Tauromaquia Terceirense. Andamos à volta daquilo que é a corrida das Festas da Praia 2025, mais uma vez sobre o tema à volta da forcadagem, e neste dia temos a felicidade de ter aqui duas referências da forcadagem nacional. Dois homens que durante muito tempo deram o corpo às balas, como se costuma dizer, e levaram um projeto de vida que já tinha sido originário e antecedido por outros, mas continuaram, progrediram e evoluíram dois grupos que são referência daquilo que é a nossa forcadagem nacional. Falo da Tertúlia Tauromaquia Terceirense, através do Adalberto Belerique, meu amigo pessoal, um forcado que dispensa apresentações. De 90 a 2018 foi forcado de corpo e alma, continua a ser. É tio do atual cabo do grupo de forcados da Tertúlia Tauromaquia Terceirense, portanto, conhecidíssimo da nossa aficião e da aficião para lá do mar que nos rodeia. Pelo aposento da chamusca, Pedro Coelho dos Reis, Polar Pipas, um homem de 33 anos à frente, sendo forcado, e um forcado de referência também, que levou o grupo a patamares bastante importantes. Entre 2011 e 2022 foi cabo de um grupo importante, situada numa vila pitoresca que é uma das cunhas bravas do Ribatejo, e temos a honra de os ter cá e de poder falar com eles sobre todos, sobre as suas experiências e sobre esse elemento agregador que eu repito-me várias vezes, que nos une a todos, que é o tour. Estamos aqui à volta de quê? Conversando acerca de todos. São pessoas que têm muito para dizer e são eles que nos vão deleitar com as histórias profundas que têm sobre a Festa de Touros. Bom dia aos dois, é um gosto tê-los aqui na praia, com o pé na areia. Adalberto, foste um homem que o teu percurso taurino é vasto, as provas que deste também, aos olhos de todos os aficionados, acho que ninguém se esquece disso. Lembras-te da primeira vez em que envergaste a jaqueta ou que te meteste nesse mundo do touro, digamos assim? Bom dia a todos. Lembro-me mais ou menos, já foi há muitos anos. Mas sim, lembro-me. Aliás, eu tive um percurso aí até bastante interessante, porque entrei, como todos entram, para a Escola dos Forcados, para o grupo juvenil, mas acabei por me fardar pelo grupo principal, pelo grupo sénior, antes até de me fardar pelo grupo juvenil. Ou seja, comecei a treinar e chegou ali às São Joaninas, o grupo juvenil, como ainda hoje tem a Corrida das Crianças, e eu fardei-me logo e ajudei na primeira corrida das São Joaninas e recordo isso com carinho e com orgulho. E a partir daí foi uma data de anos. Como é que foi para ti assumir um grupo de homens que já estava bastante consolidado, das FIA de António Baldeia? Como é que foi para ti? Quais foram as principais dificuldades? Na altura eras muito mais novo. Quais foram as principais dificuldades que tu encontraste em pôr o grupo a um patamar que nós todos conhecemos hoje em dia? Portanto, na altura já tinha bastantes anos de forcado, já devia ter 10 ou 12 anos de forcado, e não era tão miúdo assim, já tinha 30 anos quando fui para cabo, já estava na altura de me retirar, não era de ir para cabo. Mas quais foram os grandes desafios? Vários. Um deles, ou seja, sou muito ambicioso em tudo o que meto, pessoalmente, profissionalmente, e o grupo não foi exceção. Ou seja, eu pego num grupo que era um grupo ilhéu, e o grande desafio foi que ele deixasse de ser ilhéu. Ou seja, nós de vez em quando íamos ao continente, pegávamos uma corrida, e cada vez que chegávamos às praças do continente, as pessoas não nos conheciam. E o projeto que assumi, que o grupo assumiu também comigo, foi mudar esse paradigma. E acho que isso foi conseguido. A determinada altura,
nós chegávamos aos sítios e éramos reconhecidos. Eu lembro-me de receber que coisas interessantes. Nós chegámos a ganhar um concurso de serenelhas quando nem fazemos serenelhas. E isso levou-nos, e esta parte é só porque um dia recebo um convite de um tipo extraordinário, penso que hoje em dia é Presidente de Câmara, e liga-me de cabeça de vidro a dizer que queriam fazer um concurso de serenelhas. Disse, mas nós aqui... Não, mas nós queremos fazer um concurso com os 15 principais grupos de país. Ok. E eu acho que isto diz tudo em relação ao projeto. O que é que teve que mudar para isso? Teve que mudar, e penso que foi uma palavra que eu repeti muito ao longo dos anos que fui forcado, que era atitude. E a atitude teve que mudar, ou seja, eu se calhar durante toda a minha vida sempre tive muito medo de todos, por isso sempre me cultivei muito o treino e sempre me preparei muito fisicamente, se calhar tinha mais medo que os outros, e por isso é que o fazia, a determinada altura depois, também porque a minha idade já era diferente dos outros e ainda tinha que me preparar mais para os tours que de vez em quando tinha que me pôr pela frente, mas mudou, ou seja, nós a partir do momento que começámos a sair daqui com regularidade, também tivemos que pedir apoios para o fazer, mas em troca também tivemos que assumir um papel de embaixadores da cidade, da ilha, da região, e a partir do momento que o fazemos, também não o podemos fazer de ano leve. E daí a tal mudança de atitude, e penso que foi conseguido. Bom dia aos dois. Para mim é um enorme gosto ter cá dois nomes que eu cresci e fui crescendo na parte da aficionada e da tauromaquia, que são os dois grandes nomes da forcadagem portuguesa. Obrigada por estarem connosco hoje no Tauromaquia Viva. Pipas, começava por si. Como é que começou esta sua ligação ao aposento da chamusca e à figura que é como forcado? Bom dia, primeiro que tudo, agradecer e fico muito feliz de ter este convite de Tauromaquia Viva para poder estar aqui hoje e partilhar aqui um bocadinho de cartel com o Grupo da Terra, com o Adalberto, que lhe tenho muita consideração, e ao Grupo da Terceira, porque foi nós, ao contrário, a posição ao contrário dele, que não tinha conhecimento ou não iam tanto ao continente pegar, nós tínhamos zero noção da afição que se passava na ilha. E é curioso e isso é engraçado, a primeira vez que o Presidente da Chamusca vem aos Açores, nós percebermos a afição que há, o carinho que têm ao touro, o que preservam. Depois, a parte toda dos forcados, eu lembro perfeitamente que fiquei estupefacto quando entro na vossa tertúlia. Eu digo, nós que somos grupos do continente, nem todos temos uma tertúlia, e eles têm aqui uma tertúlia e têm um cartão de visita enorme para promover o forcado e para promover o forcado também na ilha, e essa parte eu acho que dou-vos os parabéns, porque vocês têm realmente feito um trabalho enorme, e hoje em dia já não podemos falar no continente, quando falamos no continente e nas ilhas é um conjunto todo, porque há grupos de forcados já em todo lado, e não só grupos de forcados a saber pegar bem, a saber estar bem em praça e a saber representar dignamente a figura do forcado, que eu acho que isso é mais um importante. Tentando responder à pergunta, eu apareci no Aposento da Chamusca, tinha um Marmão Vasco, já pegava, era forcado, já tinha um ano de forcado, e naturalmente todos nós ali, os nossos amigos relacionados com o rugby, nós jogávamos todos rugby e começámos-nos a mobilizar todos ali para o Aposento da Chamusca, e isto nos forcados, eu tinha a ambição de ser forcado, não saberia onde é que ia ser forcado ou não, mas queria ser forcado, e tive esse convite para ir com o meu irmão Vasco a um treino, ou com o Imbra Barbosa, lembro perfeitamente, o meu primeiro treino, fui de moto para o treino, aquelas coisas que se faziam, não havia carros, não havia nada disso, não íamos de carro, ou íamos à boleia, com mais velhos, eu não tinha conhecimentos nenhuns, o meu irmão Vasco também não me levou, e então fui de moto com outro amigo do rugby que também foi experimentar nesse dia. E foi a primeira vez que eu apareci no Aposento da Chamusca, isto em 91, e gostei imenso do ambiente. Não só adorei o ambiente, mas tinha uma coisa que eu queria perceber se realmente conseguia pegar uma vaca. Eu desde miúdo que ia pelo irmão do meu pai às corridas todas a Santarém, porque sou de Santarém, e tinha uma imensa ambição de ser forcado. E satisfez-me imenso, porque depois encontrei um mundo que jamais me vou esquecer.
é impressionante e a carga que levamos ao fim desta vida toda de conhecimentos, de gente que conhecemos nos grupos de forcados, de amizades que fizemos que mais tarde nos vão ajudar imenso na nossa vida futura em tudo. E em relação às atitudes, o saber na vida ter contrariedades e parar e respirar um bocadinho e dizer, bem, tenho que saber cair, como era nos forcados, e tenho que saber lá ir outra vez, tenho que saber dar a volta a este problema na vida, tenho que enfrentá-lo, não posso fugir, tenho tempo para o concretizar. Todos estes ensinamentos que fomos aprendendo com os forcados, a mim, pessoalmente, só tenho a agradecer porque é uma mais-valia muito grande. Nós, quando vamos para Cabos, vamos assustados, vamos com medo de não estar à altura e de não poder representar o grupo da melhor maneira e normalmente da sucessão que já vinha dos nossos antigos cabos, mas depois, no fim de tudo, quando saímos, pensamos, realmente, ainda bem que eu aceitei. Eu perdi uma oportunidade na minha vida ótima, porque isto é uma lição de vida e podemos hoje transmitir aos mais novos e podemos ter os ensinamentos corretos para formar um grupo. Mais importante, muitas vezes, com certeza que é importantíssimo estar bem em praça e pegar bem, mas formar pessoas educadas, formar um grupo com maturidade, um grupo que pense pela sua cabeça e que consiga transmitir esse pensamento depois em praça e que se note. E não haja dúvidas que estas digressões, como a que estamos a ter agora aqui, são as que fazem grupo. Nós pegamos no continente muito bem, mas são corridas em que saímos de manhã, vamos à corrida e passado umas horas cumprimentamos todos, estamos juntos, mas estas digressões, as digressões à França, as digressões ao México, a própria aqui à terceira, quando ficamos aqui 2 e 3 dias, dão uma amplitude ao grupo. E isso eu apercebi muito cedo, porque o nosso grupo começou a ir à França muito cedo. O meu primeiro touro, por exemplo, que peguei, foi em França. Era onde se punham à prova os forcados mais novos todos. Na altura haviam 2 sítios em que se podiam pôr, que era França e Albufeira. E Albufeira também era uma praça que já sabiam, os mais novos já sabiam. Hoje posso sair um touro à medida, vou ter a minha oportunidade. E as coisas foram saindo assim, normalmente, e depois, se me perguntar, não dei conta dos anos passados. É tudo muito rápido. Em 2022 passa o testemunho ao João Saraiva. O que é que sentiu nesse dia? Sai um peso dos ombros? Não. Não, senti uma alegria muito grande. Foi um dia, é um dia que nós levamos algum tempo depois a pensá-lo, quando percebemos, e talvez só quando vimos o cartaz já na comunicação social, e dizemos, para lá, isto afinal vai ser mesmo verdade e vai acontecer. Depois tinha o João Saraiva, que era um forcado já muito posto no grupo, um forcado que conhecia perfeitamente a história do grupo, que estava bem metido e que eu tinha imensa confiança que iria dar tudo ao grupo e dar a entrega toda possível para construir o grupo. E hoje em dia já tem um grupo dele, que é bom. É bom os cabos ficarem com um grupo relacionado com eles. Com certeza que os mais antigos são importantíssimos. Não saírem todos quando sai o cabo, haver ali uma transição, mas depois esta rapaziada nova já são forcados dele e já tem um grupo maduro e feito por ele que é ótimo. Eu fico contente de os ver em praça e fico mais contente também de ver o ambiente que têm e as pessoas boas que conseguiram cativar para o grupo. Isso é bom. Pedro, você numa formação que me deu, nós partilhamos a mesma profissão, numa formação que deu para eu ter o curso de atividade em espetáculos taurinos, a palestra sobre os forcados e a formação sobre os forcados foi dada por si. E há um momento que eu retive e que nunca mais me esqueci, que foram as palavras de que realmente essa questão que falou de humanidade é importante e disse que, quiçá, os grupos de forcados são o fator menos individualista da festa. Ou seja, o toureiro tem a sua faia, o ganadeiro tem o seu touro, o cavaleiro tem o seu ferro, e falou-nos de que realmente é o forcado e é o grupo de forcado que é o ato menos individualizado das corridas de touros. Acha que isso vai continuar a ser assim? Vai ser uma marca distintiva ou não? Eu acho que sim. É uma coisa que temos de preservar. Eu sempre tentei no grupo dizer... Primeiro, era um grupo. Eu várias vezes dava exemplos, dizia, se vocês quiserem um desporto singular, vão jogar ténis sozinho. Não joguem a pares porque já estão dependentes de outra pessoa. Joguem sozinhos. E dizia sempre, não têm que ficar preocupados ou chateados quando não se fardam, têm que saber vibrar com os êxitos dos outros. Eu tenho que estar na bancada e tenho que ficar tão contente com uma pega de um elemento do meu grupo e levantar-me tão esporadicamente e pensar que até poderia ser uma pega minha, como se fosse a minha pega. E quando se consegue viver para o grupo
sem viver para o eu e para o ego, que é o que acontece noutras coisas, os forcados crescem e crescem muito. E existe em todos os grupos, se reparar esta hierarquia toda que existe dentro de um grupo, porque depois existe entre os grupos existe hierarquia, como é lógico. Aqui, por exemplo, preservou-se uma hierarquia. Quem começou a falar foi o grupo mais antigo. Isto são coisas que são naturais e que acontecem. Nós, no nosso grupo e em todos os grupos, há essa hierarquia e até há pessoas que iam para o grupo que queriam ser forcados e se percebe que não conseguem ser forcados, mas ficam a ajudar o grupo e são mais valia até que muitos. E isso é importantíssimo, essa parte toda social que se faz e que conseguimos angariar todos, porque um grupo de forcados nunca vai conseguir, e graças a Deus não é um grupo elitista, é um grupo que abrange um bocadinho tudo da sociedade. Cada um tem a sua profissão, mas aprendemos durante estes anos imenso com pessoas que às vezes não estávamos tão em contacto na nossa vida por relações de trabalho, familiares e por tudo, e isso é a mais-valia. E quando se ouve as histórias dos miúdos, eles não nos contam as histórias dos amigos que estavam mais ligados, eles contam as histórias, entre aspas, e não do mais raro, ou seja, do mais diferente de todos. Essas são as que ficam. E isso acho que é bonito. Eu perguntaria a ambos, um de cada vez, como quiserem, qual foi a pega e o momento que mais vos marcou a nível de emoção? Qual foi a pega, qual foi a praça, que, ou por ser mais difícil, ou por ter sido a mais brilhante, qual foi a que vos marcou? Isso é difícil de dizer. Eu queria só, se me permitem, voltar um bocadinho atrás sim. e como complemento ao Pedro. Para além da parte, os grupos hoje em dia têm um papel fundamental na tauromaquia. E eu lembro sempre, e um miúdo recordou-me, hoje em dia já é um graúdo, não um miúdo, mas depois da última corrida recordou-me, hoje em dia é um aficionado, e encontrou-me depois da corrida e ali, entre vários antigos, estava-se a comentar isso. Nem toda a gente que entra para um grupo de forcados, para uma escola de forcados, para um grupo juvenil, dá forcado. Mas uma grande parte deles dá melhores aficionados. Sem dúvida. E melhores pessoas. Porque um grupo de forcados, entre outras coisas, é uma escola de valores. E existem valores que todos os grupos os têm, e outros são mais, se tocam mais a cada grupo, mas cada grupo de forcados é uma escola de valores. E o que é passado a estes miúdos mal entram, são exatamente estes valores. Eu lembro-me de ter miúdos com dificuldades económicas e depois de um treino toda a gente chegar ali à Tertúlia e pedir um hambúrguer, e havia miúdos que não podiam. E, entretanto, passar a mensagem que aqui, quando comem todos. Claro. E isto é dividir por todos, não toca nada a cada um. Deixa-me só dizer-te uma coisa. E, mais bonito que isso tudo, sem se saber quem era essa pessoa, muitas vezes. Sim, claramente. Deixar essa pessoa anónima, e até para que nunca se sentisse mal em relação aos outros todos. E a questão é que a quantidade de todos os anos, isto às vezes é como as marés, e há marés mais fortes do que outras, todos os anos entra uma carrada de gente para os grupos juvenis. Quanto maiores são os sucessos dos grupos, mais miúdos querem aderir. E a grande maioria destas levadas não chegam a ser forcados. Não chegam ao grupo sénior, mas não se perdem. São pessoas que, quando estiverem na bancada, vão se lembrar daquela conversa, vão se lembrar daquele pormenor. E, num meio tão pequeno como o nosso, a quantidade de aficionados que o grupo já fez, portanto, isso penso que é um papel também muito importante dos grupos. Quanto às pegas que marcam, sei lá, lembro-me a primeira pega no Campo Pequeno, a minha primeira pega no Campo Pequeno, que era a primeira pega do grupo na primeira praça do país. Partilhávamos cartel com o Grupo de Lisboa, e o Grupo de Lisboa oferece-nos o touro, que ainda por cima era a alternativa de um conterrâneo nosso, do Mário Miguel, e fui eu ao touro, e não me esqueço dessa. Há uma outra que também... O vosso debut no continente é no Campo Pequeno? Não, o nosso debut no Campo Pequeno. No Campo Pequeno, sim. Recordo uma outra pega que fiz aqui na nossa praça, que
tenho a cabeça do touro na minha sala, um touro dos irmãos Tosto, que pedia contas, e eu recordo essa pega por várias razões. Porque existem, e eu comentava isto alguns dias com alguém, existem dias que nós nos sentimos inspirados e que, independentemente do que é que vai acontecer, sentimos que esse dia fomos tocados por alguma coisa. E havia isto, eu ainda nem sou cabo na altura, Não vejo, não. mas estava a conversar com um forcado, portanto, que estava ali com alguns problemas, e eu, na altura, apesar de não ser cabo, falava muito com os forcados, e como cabo continuei a fazê-lo, num pormenor técnico que é a voz. A voz, havia forcados que saltavam à praça e começavam a cantar, tá, 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 tá. Pá, e eu não achava muito a piada a isso, sempre procurei ser muito tecnicista enquanto forcado a cara, e disse, pá, não, a voz é um instrumento técnico da pega e que o touro reage à voz, e vocês levantam a voz ou baixam a voz. Havia pessoas que davam aquele passo ao lado, eu nunca gostei muito de o fazer, com a voz é que virava os touros, e lembro perfeitamente, tipo, isto até pode parecer falta de humildade, mas não é. Eu, antes de saltar para pegar o touro, chamei-o e disse, vê como é que se pega touros. Sentias que era o momento? Epá, não sei. E lembro-me perfeitamente de citar o touro, e aí sem sequer pensar já, porque a questão, ver como é que se pega touros, não era que eu fosse mais do que ele ou de qualquer outro, tinha a ver com esse pormenor da voz. E o touro foi todo pegado pela voz, ou seja, eu fui pegar o touro para aquele forcado. Tudo o que eu estava a fazer era para ele. E pá, eu lembro perfeitamente, mando vi o touro e o touro investe comigo, eu venho ali a recuar e quase no momento da reunião o touro para-se, e eu, quando vou reunir, não tinha touro, e também paro, está ali, e o touro, e entretanto a praça cheia, uma corrida da Santa Casa, penso eu, e a praça toda numa barulheira dos diabos, e eu mantive-me quieto, mandei as pessoas calarem, e quando a praça ficou de maneira que se ouvia um alfinete, eu começo outra vez ali na minha luta com o touro, e o touro ali a recuar, até que encosta o rabo às tábuas outra vez. Disse, vamos lá. E, entretanto, consigo sacar o touro, engato-me no touro e, pá, fiz uma pega vistosa e lembro, dei 2 voltas à praça, na segunda volta o cavaleiro, já não lembro quem era, mas um bocadinho ali pendurado, e a maneira das pessoas reagirem foi, a segunda volta à praça, lembro perfeitamente o sector 1 inteiro a gritar forcado, e é uma recordação gira que tenho, e tanto que a cabeça desse touro ainda está lá na minha sala. Posso-te dizer qual era o número do touro? Era um touro berrendo em negro. Era, sim, já está lá. Tinha o número 5 e o cavaleiro era o Luís Rochinol. Isso Eu lembro perfeitamente tudo. E deste uma volta à praça com o touro preso ao touro e depois deste 2 como forcado. Melhor Para que a primeira história ajuda. fique certa. Lembro perfeitamente, o touro andou à volta Com primeira ajuda destes. É tudo mais fácil. Pedro, e você, algum momento em que há uma pega que lhe tenha ficado? Ficaram algumas, talvez até vá mais por as que foram complicadas, ou seja, que até foram complicadas para elementos do meu grupo e que se aleijaram e que eu tive que dobrar. Tenho, por exemplo, uma praça que era a Nazaré, que quase sempre que ia, era nesse sentido. As coisas apanhávamos aí talvez alguns touros até complicados, ou nós não os conseguimos entender da melhor maneira e tive aí algumas pegas duras, mas daquelas pegas duras que nos fazem sentir ser forcados. Que mesmo pegando à terceira ou à quarta, vemos o público todo a pedir para darmos volta, vemos o público a reconhecer-nos, cada tentativa em que caímos e nos levantamos outra vez, percebe-se o carinho que as pessoas têm e a transmissão que lhes deve vir de isto realmente não é fácil, tem que ter valor, tem que ter muita força de vontade e tem que ter uma coisa que é, enquanto estivermos de pé, Claro. temos que ir ao touro. Depois
Tenho uma pega que gostei muito, também por ser em Santarém, com a praça cheia do motor do José Luís Pareda, que fiquei muito contente, uma pega que acabou por ser engraçada e vistosa. Na Chamusca também, por exemplo, a minha despedida correu-me lindamente, que às vezes as despedidas e com tanta coisa, é só a pior coisa a mim. Tive a sorte, aliás, eu durante os anos todos que fui focado tive imensa sorte porque praticamente nunca me aleijei. Quando me aleijei foram coisas banais que recuperava rapidamente e tinha sorte que levei algumas voltaretas grandes e não sei porquê, por sorte as coisas corriam-me de feição. E como era mais, até não só focado de cara, fui muito também ajuda, tinha muitas épocas em que ia frequentemente, porque quando não pegava ajudava, ou dava primeiras ou dava segundas, portanto estava praticamente ativo em quase todos os todos. Claro. E isso é bom. Por acaso estávamos a rir porque ontem tiveram o cabo do grupo do apresento da Chamusca e o Joviano Betancourt e eles falaram de uma pega exatamente na Nazaré em que eles dois fizeram parte e que foi o Pedro a pegar o touro. É engraçado. Alderico, tu pegaste um grupo que já tinha história, claro, mas falaste de internacionalizar o grupo, ou seja, torná-lo conhecido no continente e pelo mesmo nível dos grupos do continente. Isto tem dificuldades logísticas. Para ti, quais foram as principais dificuldades ou as principais barreiras que encontraste neste percurso que tu ambicionaste para o grupo e que, graças a Deus, o conseguiste? Epá, as dificuldades foram muitas. A primeira, desde logo, tem a ver com a mentalidade das pessoas. Agarrar num grupo ilhéu e fazer dele um grupo com uma mentalidade nacional e depois acabou por ser internacional, não é fácil. Não é fácil porquê? E é uma das coisas que eu fico muito contente e o sentimento de dever cumprido quando a minha saída tem a ver com isso. Nós, no início, tudo era estranho. Cada vez que íamos a uma praça qualquer e eu tive a preocupação de, a nível nacional, precisamente não sermos elitistas e tanto pegarmos aqui como ali e ser transversal ao país todo, tentarmos atuar no país praticamente todo. Tem pena, e para a questão da Nazaré, uma vez tivemos para ir à Nazaré e acabou por não se concretizar, e é das praças que eu tive a oportunidade de ver uma data de corridas na Nazaré, tive a oportunidade de estar na trincheira na Nazaré, e é um ambiente sui generis, é um ambiente muito diferente. A praça é pequenina, a bancada fica em cima das pessoas, e eu acredito que dentro da arena isso deve ser fabuloso, e tenho essa pena de não ter conseguido. Mas as dificuldades, a questão da mentalidade, como estava a dizer, no início, nós íamos aqui ou ali ou acolá, tudo era um problema. Era a distância, era os touros, era o não sei o que, era o não sei o que mais. E então, quando começámos a ir à França, os quilómetros, o pessoal não estava posto naquilo, chegavam e eu, queria tanto que agarrava-me ao volante em Lisboa e parava de conduzir em França. No entanto, passados os 18 anos que estive ali como cabo, o grupo hoje apresenta-se em qualquer praça do país como se nada fosse, é normal, é mais uma. Isso para mim é fantástico. E isso, claramente, penso que essa atitude foi conquistada. Em relação às dificuldades, ou às outras dificuldades, uma logo é sempre o dinheiro. Claro. Nós não fazíamos mais digressões por isso. Tínhamos, a determinada altura, passámos a ter um apoio da Câmara. Aliás, eu quando vou para Cabo, e ainda hoje tenho essa mentalidade, primeiro justifica-se e depois reivindica-se. Ou seja, primeiro vamos mostrar, vamos e fomos. A partir daí, a partir do momento que já se fala de nós noutros sítios, em que somos notícia noutros sítios, agora vamos falar com as entidades e vamos, nós estamos a fazer este trabalho
isto carece de apoio e, pá, infelizmente, sempre houve. Lembro-me, nós atuámos em três anos seguidos, em 3 corridas no Campo Pequeno televisionadas pela TVI. Lembro que uma delas até houve uma interrupção a meio, estava a haver um assalto num banco qualquer. E a determinada altura eu lembro de chegar ao turismo dos Açores e dizer: pá, quanto é que custam 2 horas de televisão? Deve custar muito dinheiro. Pá, nós não estamos a pedir tanto, nós só queremos. Aliás, nós sempre tivemos isso, nós só queríamos apoio. Passagens. A determinada altura cheguei com o governo a equacionar: pá, deem-nos X passagens por ano. O que nos trava, o que implica aqui a nossa pequenez, é a distância. A partir do momento que nós pomos o pé do lado de lá, somos iguais aos outros. Claro. E as oportunidades surgem, os convites surgem. Bem, nós chegámos a fazer 2 ou 3 deslocações por ano, em que são muito onerosas. Mas lembro, nessas 3 da TVI que estava a dizer, na última, pá, nós fomos com tudo custeado pelo turismo dos Açores. Hoje em dia, e há pouco estava aqui a falar, penso que o Pipas ou com o Saraiva, já não me lembro, isto cada vez é mais complicado porque o apoio autárquico é mais fácil. Estamos a falar de um nível de poder que está mais junto das pessoas, mas infelizmente, e por isso é importante este programa e outros que se têm perdido muito ao longo dos tempos, quando entramos numa esfera de poder mais elevada, pá, falar de turismo é um tema tabu. Sem dúvida. Exato. E toda a gente tem medo, e quando se fala, pá, turismo, não, para os turistas para virem cá, não se pode falar em todos. Por isso eu admiro imenso. E não era, perdeu-se. Completamente. Eu lembro-me e ainda há pouco tempo, alguns ministros iam ao Campo Pequeno e faziam bandeira disso. E ias ao Campo Pequeno e vias imensos estrangeiros nas bancadas, havia um protocolo com os hotéis e vias ali uma dinâmica muito forte. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, de ainda não acabar a corrida e tu veres levantar 50 chineses, por exemplo, que não viam a corrida até ao fim, mas tu percebias que eram pessoas que tinham comprado um pacote para estar em Lisboa e em vez de supostamente ter ido ao fado, mas também davam todos. Sim. Bem, e por isso a questão de, ao nível autárquico, é importante, e como nós vemos nas nossas câmaras municipais assumirem-se como municípios taurinos e a apoiarem a tauromaquia. Agora, na esfera mais acima, eu sei que provavelmente estou a ser polémico, mas também gosto de o ser, e sempre fui e não vou mudar agora. Faz falta. E isto, ou se investe nisto, isto faz parte da nossa cultura, não só da nossa ilha, como a nível nacional, e ou assumimos isto, e ou o país assume isto, como os municípios se assumem, municípios taurinos, ou isto começa a andar para trás, e começa a andar, já começou. Claro. Nós temos a primeira praça do país com 4 corridas. Onde é que isto entra na cabeça de alguém? Aí a esse nível, mas e voltando à questão dos apoios, nós fizemos malqueiras como ir pegar ao México e não era fácil, mas conseguiram-se os apoios e sempre houve. A determinada altura entramos no mercado francês e também levámos aqui uma data de anos, todos os anos, a irmos pegar a França. O que é que era difícil? Logisticamente, por exemplo, vamos à França. Isto para nós, vocês vão nos vossos carros, é normal. É um bocadinho chato, que são a data de quilómetros. Para nós não. Nós precisamos de 20 passagens aéreas. Chegávamos a Lisboa, precisamos 2 carrinhas de 9 lugares, que tudo custa muito dinheiro, sobretudo no verão. Vamos para a França. Uma estadia em França. E depois era a outra preocupação logística, que era sempre rentabilizar o dinheiro, agregar a isto mais uma corrida, ou mais 2 corridas. Fazer sempre, em cada digressão, 2 ou 3 corridas. Para quê? Para, como mesmo, fazer mais. Claro. E isto era um quebra-cabeças dos diabos, mas penso que se conseguiu fazer. E quando dizes fazer mais, não é fazer mais por número, é fazer mais porque fazendo mais damos a oportunidade a não sei quantos miúdos que têm um sonho e merecem tanto como nós tivemos a nossa oportunidade de pegar em França e Albufeira, de vestir uma jaqueta e de tudo. É uma das insistências que eu tenho grandes e nos treinos e nas corridas e continuar a levar para a frente o Presidente da Chamusca é: se eu tive a sorte e sou um afortunado por me ter acontecido isto, de poder pisar uma arena e de ser forcado, eu não tenho o direito de cortar as pernas a ninguém que não possa ser.
Tal e Portanto, qual. a nossa missão agora de forcados retirados é, dentro de todo o conhecimento que temos, graças a Deus, nos forcados temos imensos conhecimentos de poder chegar um bocadinho mais além, se cada um fizer um bocadinho por isso, e conseguimos isso não só em prol do nosso grupo, porque quando falamos de forcados, conseguimos para todos. Claro. É importante, eu vejo, por exemplo, no nosso grupo, quando me aparecem miúdos que não têm, ou no verão não têm trabalho, ou perderam o trabalho e tudo, e põem-se no grupo, e temos sempre 5 ou 6 mais velhos a dizer: eu arranjo trabalho nisto. É que o que fica depois dos forcados é tanto que só uma pessoa conhecendo interiormente os grupos percebe. Nós tínhamos forcados que tinham empresas e chegavam a estar lá 6 e 7 forcados miúdos, e se me perguntar se alguns eram bons profissionais, de certeza que não eram. Claro, havia outros muito melhores, mas nós tínhamos que puxar para os nossos. E eram os únicos patrões que tinham uma coisa na cabeça: dias de corridas não vêm trabalhar. Claro. Já estava incutido na sua mentalidade. Vou-te fazer uma pergunta pessoal. O miúdo que tu levaste pela primeira vez em cortesias, ainda de fraldas, hoje é um forcado de eleição e é cabo do grupo que tu também foste cabo. Sentes que tens algum cunho pessoal ali? São pessoas distintas, individualidades distintas, mas achas que ficou alguma marca tua ali ou não? Essa pergunta é complicada. Não sei, quer dizer, não sei e sei. Isso depois aí é um misto de sentimentos. O Bernardo foi comigo num dia muito complicado de fazer cortesias. Nós pegávamos nesse dia 6 touros e pegávamos a maior corrida das São Joaninas, nessa altura, e pegávamos a maior corrida por um pedido meu à organização, por uma situação que tinha havido no ano antes que me tinha desagradado, e eu tinha pedido às São Joaninas, ou à Tertúlia, para no ano seguinte pegarmos em solitários o maior curro da feira. E nós pegávamos com o grupo de Montemor essa feira, e na véspera tinha sido uma corrida de TV com o grupo de Montemor. Lembro-me, ganhei o prémio para a melhor pega, mas aleijei. E na minha cabeça estava a pegar o primeiro touro da corrida de TV e pegar o primeiro touro dos 6 touros. Porque era uma altura, lá está, início de cabo, altura de mudança de mentalidades, e eu sempre acreditei, e ainda hoje profissionalmente acredito, e agarrando nas palavras do Pipas, do que os forcados nos dão, eu profissionalmente passo a minha vida a gerir pessoas há imensos anos, e a melhor escola de gestão que eu tive de pessoas foi um grupo de forcados. E nesse dia, no dia dos 6 touros, eu lembro que tinha cá um grande amigo meu, o Cebola, que era na altura cabo do Presidente Barreto Verde, e ele dizia-me que, à hora do almoço, dizia-me: olha cá aí, os antigos elementos, ou há antigos elementos do teu grupo que dizem que tu vais arrebentar com o grupo hoje e que não tens um grupo para pegar essa corrida. E eu chego ali à corrida com a cabeça toda ali em parafuso, e sobretudo por estar aleijado. Eu tinha o touro que tinha pegado, lembro perfeitamente o touro que peguei na véspera, no meio da reunião o touro vira-se ao contrário, foge ao grupo, para-se e começa a bater comigo no chão e a mandar para cima, e a bater comigo no chão e a mandar para cima, e aleijou. E no dia seguinte eu tinha tudo construído na minha cabeça, eu dou o exemplo, e isto a seguir está tudo, e não o pude fazer. E ali nas cortesias estava com o Bernardo, o miúdo, já não lembro quantos meses é que ele tinha. Eu lembro-me assim, acabou as cortesias, logo a entregá-lo. Tinha 22. 22 meses. Confirmado pela sua mãe. O avô ainda estava vivo na altura, e entregá-lo logo ali ao avô, e depois vamos embora, que isto agora começa a sério. Depois disso, há um dia que o grupo juvenil faz anos, e o Bernardo foi para a minha casa logo de manhã e passou ali o dia todo
todo comigo, da tal corrida das crianças ali das São Joaninas. E o Bernardo da minha casa olhava para os prémios das pegas e para não sei o quê, e a determinada altura disse: epá, tio, estou aqui com as dores de barriga, esse jogo está bom. Isso é normal. E vão pegar a vaca, o Bernardo vai na formação, o Bernardo nem estava no grupo juvenil na altura, mas foi na formação. E os miúdos não conseguem pegar a vaca, e a determinada altura, aquilo era miúdos, 8 a fugirem cada um para o seu lado, e eu sempre tive uma mentalidade em relação aos forcados. Um dos trabalhos do cabo é construir ou desconstruir as coisas de modo a que pareça fácil aquilo que é muito difícil. E eu lembro de haver uma data de miúdos, e quando chegaram à trincheira, a trincheira era uma muralha para eles. E o Bernardo, quando chegou à trincheira, antes sequer de olhar para o tamanho da muralha, eu agarrei, Meteste para dentro. tiro para dentro, e a seguir houve alguns que já não quiseram ir. Disse: aconteceu-te alguma coisa? Apanhaste algum susto? Ele estava confuso. Então, para dentro outra vez. A vaca está lá para ser pegada. Epá, à parte disso, o Bernardo toda a vida me viu pegar touros, toda a vida falou e ouviu muito, e eu não tenho qualquer dúvida que o Bernardo bebeu muito. A primeira vez que o Bernardo, até porque os pais sempre o tentaram desviar disso e sempre tiveram, acho eu, presentes na vida deles familiar, que isso era uma coisa a evitar. Feliz ou infelizmente não conseguiram, não sei. Mas lembro que uma vez temos um treino nas São Joaninas e o Bernardo foi comigo ao treino e São Bernardo, vai lá pegar a vaca. E o Bernardo foi, e aquele foi o gatilho, e até hoje. Pá, ao longo, lembro-me quando foi o Covid, o Bernardo veio para cá e passámos muito tempo. Lá está, já eu não era focado, mas reativei o ginásio na minha garagem e vamos treinar o físico e enquanto se treina o físico, conversa-se e O fazem-se mental está lá. cabeças. E isso, aí sim, à parte disso, pá, são duas pessoas distintas, são dois cabos distintos e o Bernardo vai fazer o seu Claro. caminho. Ontem ou antes de ontem, fui a um treino, a 2 treinos, eram 2 treinos seguidos, saíram da Praça de Touros para o outro treino, e eu fui aos 2 e deu-me um prazer imenso ver, e entronca também um bocadinho na conversa do Pipas, que é, ele já tem o grupo da sua mão. E isso é fundamental. É um grupo de miúdos, pá, tem aquilo que eu digo que é um problema, ou que pode ser um problema, que é precisamente, tem um grupo de miúdos. São todos muito novos e ele vai ter que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Uma delas vai ter que se fazer como cabe. O Bernardo é um miúdo, o Bernardo Claro. tem 20 e poucos anos, pega touros há relativamente poucos anos. Pá, tem uma coisa e essa tem um querer enorme. E isso move montanhas. Agora, ele tem o seu cunho pessoal, vai ter a sua maneira de lidar com os problemas e de liderar as pessoas. E pá, acredito que o meu contributo possa ser todo o passado, todas as conversas, tudo aquilo que ele bebeu. Agora ele vai ter que fazer a sua história. Claro. Pipas, liderar o aposento da chamusca durante tantos anos deve ter tido momentos também de altos e baixos, não é? Mas daí, como é que conseguiu manter a motivação, a disciplina e num grupo tão diferente, num grupo tão heterogéneo? Como é que conseguiu manter essa disposição? Eu fui para cabo, o nosso cabo fundador era o Tiago Prestes, que toda a gente conhece, e o nosso grupo tinha os princípios muito bem definidos. Portanto, eu quando fui para cabo sabia perfeitamente, eu tinha já, como forcado já levava muitos anos, e sabia perfeitamente o que é que pretendíamos para o grupo. E o Tiago nisso tinha deixado uma escola muito boa. O Tiago era muito apologista de fazer com que o forcado fosse cada vez mais toureiro. Que se toreasse cada vez mais em praça, que se pegasse melhor, trazendo os touros toreados, percebendo muito, o Tiago percebia muito touros, sabia ver muito bem os touros
nas corridas e perceber o que é que os touros realmente iriam fazer e depois, tendo um grupo que se enquadrasse, que essa depois são as duas facetas importantes, percebermos um touro durante uma corrida como é que vai sair e depois termos o discernimento de escolher um forcado eficaz que nos vai dar máxima garantia para esse touro. Porque há uma coisa que o Adalberto estava a dizer há bocado, é importantíssimo. Falar com os forcados regularmente, porque o melhor forcado que nós estamos, que achamos que está melhor, se nós não falarmos com ele e não tivermos a percepção dele no mês seguinte, seja por um problema pessoal, seja por que for, pode ser um forcado que no dia da corrida é outra pessoa completamente diferente e está mais diminuído do que outro qualquer que não tem metade das qualidades que ele tem. E isto, não tendo esta parte humana, não se percebe. E às vezes basta termos uma conversa com eles antes ou olhar para eles durante a corrida. É suficiente. Basta um desviar do olhar quando nós os olhamos na cara para nós percebermos imensas coisas. E eu estou a falar do meu grupo, mas penso que isto é uma coisa geral. Basta olhar para eles. Basta olhar para eles. Tanto passa-se nas ilhas como no continente. Não é. E pronto, e como o Tiago levava tão bem preparado, eu tentei aprender com ele, como é lógico, fui aprendendo nos anos, e depois tentar preservar os mesmos princípios do grupo. Ou seja, um grupo que não... nós tivemos alturas que pegávamos muito, tivemos alturas que pegávamos menos, mas preocupar-nos em estar nas corridas por nosso mérito. Se não pegávamos tantas, tentar pegar corridas melhores, não pegar tantas, mas pegar corridas melhores, fazer um bocadinho um desfazamento que era uma coisa que a mim eu sempre gostei e aprendi nisso. Sempre, nós fomos sempre à França, desde sempre, e tentar levar o grupo sempre lá fora. Nós, na minha geração, nós já pegámos muito em Espanha, depois com o Tiago tivemos a sorte de, em 99, pegarmos em Valência, na Venezuela, uma corrida com o Presidente da Moita que marcou muito, porque na altura era a terceira maior praça do mundo, que já está desativada. O grupo tinha ido a Madrid, tinha pegado com o Tiago na maior praça do mundo, e depois na minha geração consegui entrar no México, que era uma parte que gostava imenso de conhecer a cultura mexicana, e fiquei surpreendido da mesma maneira que fiquei na ilha. Os mexicanos são aficionadíssimos, vivem o grupo, só ouvimos falar e dar as cortesias e dar os forcados é uma coisa impressionante. Eu acho que eles aprendem muito, eles dizem, como é lógico, aprenderam tudo connosco, mas nós temos muito a aprender com eles. Eles desenvolveram-se muito rapidamente, eu não digo tanto na maneira de estar à frente dos touros, porque eles têm uma maneira própria de pegar os touros também saem de uma maneira diferente, têm uma maneira mesmo em relação à formação de fazer de uma maneira diferente que nós. Agora, o que eles são muito humanos, falam muito entre eles, e depois tem uma coisa, um grupo no México que vive a adversidade de pegar a 800 km e a 1000 de distância e fazerem como nós chegávamos ao hotel à espera que chegasse, nós estávamos todos no hotel, vinha o grupo de Mazatlán, por exemplo, o René, e estava ali na recepção, passado 3 horas aparecia um, fez 15 horas de carro, passado 10 horas aparecia outro, fez 20, vais cá ficar quantos dias, não sei, tenho que me ir embora que depois de trabalho passado 2 dias, ou seja, aquilo, eu achava uma alegria tão grande ver aquilo e vi-os, estes gajos têm um mérito, mas um mérito que nós nisso somos uns bocadinho mimados. Nós temos as facilidades todas. Nós já não andamos à boleia, nós temos um carro que dividimos, ou vamos de avião, temos as coisas organizadas, e esta gente é uma loucura tudo. E outra coisa, nunca saber quantos forcados aparecem, que essa é outra que me fazia uma confusão. Eles aceitavam corridas de 6 touros e eu disse, mas quem é que vai aparecer agora? Epá, não sei, deixa ver, e apareciam 7, e pegavam no dia de Natal, exatamente, e faziam loucuras. E fazem imensas coisas. E uma coisa louca, e agora mais, quando fizeram este grupo de forcados do México, que foi depois da pandemia, na altura da pandemia, que foi como um aglomerar de todos os grupos, uma coisa é eu falar e tenho o respeito, e sou respeitado com os elementos do meu grupo, outra coisa é eu falar para um forcado de Mazatlán ou de Santo Luís de Pontes e ligar, amanhã vais, vou, e depois não vai. E os touros estão lá para ser pegados. Por isso, nisso acho que tenho. Mas o que tentei foi levar o grupo e como o Adalberto disse, tentar fazer sempre, acrescentar mais qualquer coisa. Que isso era o importante para deixar um cunho nosso. E graças a Deus, enquanto fui cabo, consegui internacionalizar um bocadinho o grupo e fazer-lhes o que eles
criam, que é, eu acho que é a maior alegria, que é viajarem e estarem todos juntos. Porque isto de pegar, por exemplo, nós vamos pegar no dia 1 de janeiro, fomos vários anos a Mérida pegar, e nós dávamos-nos ao luxo, que era o que eu disse, pá, vocês têm uma noção do que estamos a passar. Nós estamos uma semana em Cancún e em Tulum, na praia, todos no verão deles, divertidos como se fossem umas férias de amigos, e por acaso temos uma corrida para pegar todos. Tal e É qual. que isto é o ideal do ideal, não existe. E para aproveitar esses momentos, que é uma coisa que eu também não me canso de dizer, esta rapaziada nova toda, atenção que nós, como maiores já, a nossa mentalidade é já diferente deles. Nós hoje em dia entramos numa geração nova, e aqui faço uma crítica, e por o que percebo dos outros cabos é geral, os miúdos têm que ser muito motivados, porque hoje em dia não se empenham nas coisas da mesma maneira que nós nos empenhávamos. Qualquer coisa serve para fugir, para não dar a cara tanto, para não viver as coisas intensivamente. E o que eu lhes digo muitas vezes nos jantares, e quando tenho a oportunidade de falar, é: aproveitem estes momentos, que vão ser os melhores momentos da vossa vida, mas aproveitem-nos com coração e vivam isto intensivamente. Se puderem ser os primeiros a chegar, os últimos a ir embora, façam-nos. Vivam isto com tudo, bebam um bocadinho de tudo, dos mais velhos, dos outros grupos, porque quando isto termina tudo, se nós formos ver, eu hoje em dia tenho, dos meus melhores amigos, são também forcados de outros grupos. São cavaleiros, são banderilheiros, são pessoas ligadas à festa, mais os aficionados todos, que fiquei como amigos, e eu sei que não vou a lado nenhum que esteja sozinho. Não vou estar. Porque aparece sempre alguém nos touros a dizer: você foi forcado, você qualquer coisa. Há sempre qualquer coisa, e isso enche-nos de carinho e faz-nos pensar: valeu a pena, repetia tudo outra vez da mesma maneira. Pipa, acha que os jovens de hoje estão preparados para assumir o legado da forcadagem? Eu acho Mentalmente, fisicamente estão, porque hoje em dia há uma cultura sim, diferente da nossa. diferente da geração anterior. Aí até digo que acrescentaram. Eu lembro-me, por acaso... Mas mentalmente estão preparados para o legado? Têm coisas piores que nós tivemos a sorte de ter. Há um fator importantíssimo que eles não têm e que nós tínhamos. Nós ficávamos, mesmo sem ser forcados, ficávamos deslumbrados por uma quinta-feira passar uma corrida na televisão. E isso chegava-nos a nós e dizíamos: se um dia, mesmo sabendo que nunca havia um convite para um dia ir, mas se um dia existisse um convite, a gente já sabia que poderia querer fazer aquilo. E estas gerações agora, para ir buscar forcados, possíveis forcados de outros lados, não é fácil. Nós, por exemplo, temos muito convívio com forcados de Lisboa, que aparecem de Lisboa, mas que não têm nada a ver com ligações tauromáquicas de familiares, não são de campo, porque estes dois fatores aproximam muito ao mundo da forcadagem e ao mundo taurino. Sendo da cidade, nós temos forcados que nunca tiveram relação nenhuma e chegam e são ótimos forcados. Mas tiveram que ter a sorte de algum dia haver uma oportunidade de ir visitar um tentadero, de terem um convite de ir a uma tenta, de ver um treino de forcados, e a partir daí as coisas saem. Eu vejo, por exemplo, os meus amigos de Lisboa, que já são pais e que têm filhos, e isto é um exemplo, parece uma estupidez. Uma festa de um miúdo de anos, o normal é fechar a telepisa e estão lá a brincar todos. E eu tenho um elemento do meu grupo, que é o Pedro Maltavacas, que é da Chamusca, e então os anos do filho dele sempre foram no tentadero do Tiago, uma vaca, e vêm os miúdos de Lisboa, de Cascais, de todo lado, da escola, que não têm noção. Se lhe perguntar a esses miúdos no final quais são os anos que gostam mais de ir, não são os da telepisa. Claro. São os dos treinos de forcados e daquele ambiente todo que ali tem, e alguns depois até aparecem e querem provar. Esta abertura nós tínhamos, e hoje começa por um bocadinho de vontade disto terminar, começa-se o estreito a ficar cada vez mais apertado, de maneira... Portanto, tem que sair de nós, tem que sair destes programas todos de comunicação social, tem que sair das redes sociais, importantíssimo. Esta imagem toda da tauromaquia tem que ser dada, porque senão perde-se, e as pessoas que poderiam ter acesso não têm porque desconhecem. Claro. E graças a Deus aqui na ilha, o Adalberto pode-me confirmar, mas graças a Deus aqui na ilha temos muita cultura das crianças, desde pequenas. Isso temos, mas atenção. Eu lembro-me de fazer... Havia 1 ou 2 colégios nas São Joaninas. Nós, durante as São Joaninas, fazíamos sempre os finalistas. Havia um dia que iam, e o grupo recebia-os na Praça de Torres, levava-os aos curros e acabava num treino com taurina. Mas isto é cada vez mais difícil.
Porque hoje em dia eu lembro-me ainda ser cabo e querer ir às escolas, falar de touros e já não nos permite. É verdade. A Porque parte pedagógica já tem não que ser aceita pedido a todos os pais e basta um Que existe, de certeza. dizer que não. E isto hoje em dia é cada vez mais difícil nós passarmos a nossa mensagem. Por outro lado, isto tem que ser, e veja-se agora o exemplo do nosso grupo juvenil, tem imensos miúdos, porque isto depois atrás de uns vão os outros e eles chamam, e depois aqui é passar um bocadinho a mensagem, mas é fundamental que no meio disto tudo isto também seja um divertimento para eles. Claro. E a história das viagens para nós aqui todos os anos era a questão da Graciosa e de São Jorge, mas sobretudo a Graciosa, que é ali um fim de semana grande com 2 corridas, e os miúdos saem daqui e estão em grupo, e aí faz-se grupo e faz-se focado, que apesar de estarmos numa ilha e estarmos todos os dias juntos, é completamente diferente. As digressões são fundamentais. E aí é importante que devagarinho os valores se vão passando, a mensagem se vá passando, para que isto continue. Ó Pedro, nós falamos aqui em valores de humanidade, valores de conformismo de grupo. O que é que considera essencial para que a festa se catapulte e se mantenha nos próximos gerações, com singularidades que vão ter que se adaptar à sociedade, que não é normal, mas que se mantenha, que essa chama que sai das vossas vozes e que sai dos vossos pensamentos e das vossas vivências seja um legado a continuar? Eu acho que, da nossa parte de Forcados, o mais importante que nós podemos fazer e a obrigação que temos é, primeiro que tudo, continuar a preservar o nosso próprio grupo e a expandi-lo o máximo possível e a tentar mobilizar o grupo em todas as atividades que possamos entrar dentro da sociedade e às vezes até ser um bocadinho, entre aspas, artista e conseguimos entrar em coisas que até podiam parecer mal, mas se não entramos ainda para fazer um treino, entramos pessoalmente e então aqui estas pessoas são educadas, são focadas e as pessoas percebem, mas até são pessoas normais, como esta parte toda temos que ser nós a fazê-la aos poucos, ou seja, para chegarmos lá acima temos que construir isto tudo, cada um fazer um bocadinho de si. Eu lembro, por exemplo, na chamusca, o Tiago tem uma paciência enorme de fazer uma escola toureira, de ensinar os miúdos a torear, de estar uma tarde inteira com muleta, com capote, com tudo que dá trabalho, que de certeza que é cansativo, e que dali, depois, muitas vezes até saem de Forcados, de estar com uma tourinha e pôr miúdos a pegar à frente da tourinha. Claro. Todo este trabalho acho que é obrigatório. Depois, tentarmos... eu acho que pode ser que digo eu, não sei, nós precisamos aqui de uma força que nos apareça por sorte, e a sorte, isto é cíclico na vida, os touros estiveram na moda muito, eu lembro-me perfeitamente de tudo o que era político fazia questão de estar nos touros, eu lembro-me, por exemplo, na altura, em miúdo, o Ministro da Defesa, que era o Dr. Leonardo Ribeiro de Almeida, que era de Santarém, os filhos pegavam no Grupo de Santarém e ele ia às corridas todas do Grupo de Santarém. Como ministro, como Sampaio, várias pessoas que davam, e primeiros ministros e presidentes, davam a cara. E nós pode ser que, com esta onda toda e com estas mudanças todas que estão a dar, que nas próximas políticos que também deem pessoas relacionadas com a festa e que não a tenham medo de assumir e que a assumam. Porque isto depois, gostar todos gostamos, mas às vezes as coisas começam a ficar muito incompatíveis. Pelo menos dentro dos nossos grupos e dentro da nossa parte, nós temos essa obrigação. E pode ser que um dia haja a sorte de aparecer alguém já a mandar um bocadinho mais, que até leve isto para a frente e voltamos a entrar. Entrar na televisão era importantíssimo. É das coisas que eu vejo mais. Eu tenho, por exemplo, eu sou veterinário, eu trabalho com colegas minhas que nunca foram aos touros e no outro dia havia uma que me perguntava como é que se justifica. Fizeram uma corrida na TV Memória e o meu filho, eu não sou aficionado, o meu marido não gosta e o miúdo está agarrado à televisão a tarde inteira a ver aquilo. Claro. De onde é que isto vem? Isto tem que sair de algum lado. Imensas pessoas que foram forcadas e foram toureiros e tudo não tinham ligação nenhuma à tauromaquia. Claro. Portanto, isto tem que vir de alguma coisa. Da mesma maneira que a gente os vê agarrados ao canal Panda, também os vê agarrados aos touros. E isso falta. E as coisas depois quando começam a ser esquecidas e nós cortaram-nos muitas pernas. Faz falta um campo pequeno com 15 corridas, faz falta não encerrar em praças que encerraram. Nós a sul, praticamente, chegamos
se não deve estar muito enganado, é Beja e depois aquela de Garvão e pouco mais lá para baixo, não há nada, não há uma praça. Portanto, as coisas começaram a ficar muito fechadas e sentimos-nos cada vez mais apertados e não vemos grandes melhorias. Pode ser que tenhamos essa sorte, porque ao lado nós vemos um país vizinho em que as praças enchem constantemente, as feiras esgotam, aparecem figuras, vê-se uma... E outra coisa que se vê que é importantíssima, eu nunca vi tanto como vejo agora, e em Portugal também já vi muitas corridas, tantos jovens ir aos touros. Eu em Espanha é impressionante. Mas impressionante. E cativaram uma tradição que é gira, uma coisa que é gira, que é os toureiros querem estar com as pessoas jovens e têm paciência. A seguir, quando dão a volta, a maior parte das fotografias vê-se só miúdos agarrados aos toureiros todos em Espanha. Isso foi feito agora em Santarém, por exemplo, com o Mazanares. O Mazanares acabou e com o Palha, com o Francisco Palha, com uma miúda. Esta parte toda das pessoas estarem cada vez mais próximos dessas coisas de um dia de uma corrida, de estar uma banca e estar um toureiro a dar autógrafos a todos os miúdos e ver-se. Tudo que parece que são coisas que não fazem sentido nenhum, fazem sentido. Os toureiros e os forcados têm que ser referências, principalmente nós, e falo de forcados, temos que ser considerados como toureiros, temos que ser considerados ser referências para as pessoas, para daqui podermos ser exemplos. Tá bom. Eu queria vos agradecer, porque há programas Claro, normal. que nos marcam, e há programas que nos marcam pelo aquilo que acrescentam. Nós fazemos isso porque somos aficionados e pelo aquilo que aprendemos. Queria vos agradecer mais uma vez. O Adalberto, aprendi muito com ele sobre touros, muito. E queria-lhe agradecer por isso, aos dois, essa disponibilidade, essa franqueza, essa abertura, de estarem aqui presentes connosco. Foi o programa mais longo que tivemos até hoje. E certamente... Estamos velhos. Sabes o que é que isso quer dizer, não sabes? E certamente ficaríamos aqui mais uma hora a falar. Queria-vos agradecer com profundidade, Exato. porque os touros fazem parte da minha vida, o que aqui nos disseram. Obrigado. Eu que fui criada com um avô e um pai ganadeiro e que participei também numa escola de toureiro, não para tourear, mas para ser uma aficionada com melhor apuramento, digamos assim. Agradeço-vos o que nos partilharam aqui hoje. E assim estamos a chegar a mais um final de uma edição especial do Tauromaquia Viva. Emoção com forcados, histórias de forcadagem e histórias pessoais que nos enriquecem e que nos fazem chegar ao outro lado com o maior das afições, a maior do respeito, que os dois grupos que representam e representaram tenham na segunda-feira as maiores sortes e que seja uma corrida em que acabe tudo com sorrisos e abraços e com a amizade que partilhamos aqui hoje. Um obrigado aos dois, obrigada a quem nos ouve e quem nos vê do outro lado. Até ao próximo dia, um grande olé a todos nós. Obrigada. Obrigado. Obrigado, nós.